Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta e dando seguimento à nossa videoaula, a videoaula passada, onde lá nós falamos um pouquinho sobre as normas, sobre a legislação, sobre as portarias, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a higienização pessoal e dos utensílios, né? Que é de fundamental importância, pessoal. A gente vê, né, só um relato muito breve, a gente vê em muitas casas de farinha, o pessoal não se atenta a essa higienização. Então, quando a gente não faz essa higienização, significa que a gente não atendeu aquelas normas lá que a gente falou, né, que a gente não atendeu a legislação, a portaria. A gente tá sendo prejudicado e ainda prejudicando o consumidor. Então, atender a essas normas é essencial, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a higienização pessoal e dos utensílios, tá? Então, assim, eu já começo com a frase de atenção, por quê? Né? Por quê? Porque todo trabalhador ou pessoa que participar do processo produtivo dentro da casa de farinha, tá? Dentro da casa de farinha, deve tomar os devidos cuidados de higiene para garantir a qualidade do produto, né, fabricado. Pois qualquer tarefa, olhem bem, qualquer tarefa que suje as mãos, tá? Ou utilize, ou a utilização de sanitários, ou pegar a faca do outro trabalhador, ou sair e for consumir um alimento, né, deve repetir o processo de higienização para garantir a qualidade dos produtos. Que processo é esse? Lavar as mãos, higienizar, tá? Lavar o nosso material de trabalho, né, que nesse sentido, nas casas de farinhas, é muito trabalhador raspando, né, que é o modo correto de falar, raspando, descascando a mandioca, então ele tem que fazer esse processo de higienização. Então, assim, a utilização de equipamentos, outra coisa, a utilização de equipamentos de proteção individual, o EPI, é de fundamental importância, pois garante maior segurança na manipulação das raízes, reduz o risco de contaminação por agentes físicos, né? Então, nós devemos, né, o farinheiro, né, o torrador, né, ele deve usar o EPI, não só ele, mas quem tá ali em turno, né, trabalhando dentro da casa de farinha, deve usar o EPI, né? Roupa, luva, máscara, justamente para a gente inibir a contaminação por agentes físicos, tá? Então, assim, usar o uniforme completo, né, bem conservado e limpo. Quais são esses? Touca, luva, como a gente já falou antes, touca, luva, máscara, calça, jaleco de algodão e trocar o uniforme diariamente e utilizá-lo somente nas dependências do local de manipulação. Ou seja, as botas devem estar sempre em boas condições de higiene. A gente vê o pessoal entrando e saindo, fazendo isso, fazendo aquilo dentro da casa de farinha, e não é o correto, né? O manipulador ele deve manter um padrão, ele deve ficar ali dentro das instalações até o processo de fabricação acabar e depois retirar, né, retirar o seu EPI, fazer a devida lavagem corretamente e no outro dia estar com o EPI limpo, conservado para voltar às suas atividades, né? Então assim, usar, né, realizar esse processo nos ajuda bastante na questão de manter a higienização do nossa pessoal e do próprio local, né? Como vocês estão vendo aqui, limpeza do ambiente. Por quê? Lembram que lá na videoaula passada eu acho que eu citei alguma coisa sobre higienização do ambiente, né? Que a gente vê muitas casas de farinha, o pessoal não limpa o telhado, não faz a devida higienização do ambiente interno, né? Que é a questão de varrer, tirar alguma sujidade que fique, alguma umidade. Então, a limpeza do ambiente, realizar a limpeza do ambiente interno,
né, na casa de processamento de mandioca ou a casa de farinha, é importante para coibir, né, coibir a presença de pragas, micro-organismos, roedores, insetos e restos de cultura, né, ou restos de processamento, né, que a gente vê muito também, restos de processamento que facilitam a ocorrência na contaminação de um novo produto, né, de uma nova preparação, no processo de redução, né, produção da farinha, assim como na sua qualidade. Então, se a gente não fazer essa nossa limpeza, né, se a gente não se atentar a isso, na limpeza do ambiente interno, a gente vai contaminar todo o nosso processo. Né? Então, assim, lembra que a gente começa a limpeza a partir do momento que a gente entra no ambiente. Tá bom? Então, a partir do momento que a gente entra no ambiente, coloca e usa o nosso EPI, a gente já começa a limpeza, né? A gente já começa a seguir um padrão. E assim, sendo assim, né? Para garantir a qualidade da farinha de mandioca, deve-se lavar, ó, deve-se lavar o piso. Lembra, nós ainda estamos na limpeza do ambiente. Então, deve-se lavar o piso, todos os equipamentos e utensílios, né, que a gente utiliza na fabricação, ó, faca, para muitas casas de farinha ainda são artesanais, não tem a raladeira, utilizam da mão de obra, né? Então, lavar as facas, aquelas farinhas que já tem, aquelas casas de farinha que já possuem a raladeira, lavar a raladeira corretamente, né? Ou descascadeira, em alguns locais falam raladeira, em outros descascadeira, né? E assim, por dentro e por fora, tá bom? E assim, sempre no início e no final de cada expediente, para evitar focos de pragas e contaminação da farinha. Então, nós devemos lavar o ambiente antes e depois do processo, tá bom? Então pessoal, a gente vê que assim, ainda falando, né? Desculpa, ainda falando de limpeza do ambiente, é importante que todos os utensílios também, bacias, que a gente vê também muitas bacias, baldes, etc., as mesas, né? Tem mesas de inox que o pessoal que trabalha muito com processamento de tapioca, beiju, né? Para produzir ali, trabalha com aquelas mesas inox, então também devem ser lavados e feito a esterilização. E assim, e outros equipamentos, né? Que mantenham em contato com raízes, com a própria fécula, né? Com a massa. Então, eles devem passar pelo processo de limpeza, tá bom? Então, assim, pois em por quê, né? Porque em algumas casas de farinha, né? Esses materiais ainda não são, por exemplo, a gente está falando que em algumas casas de farinha existem materiais que ainda não são de qualidade, né? Que, por exemplo, os coxos, né, onde vai a massa, ainda são coxos de madeira e na verdade devem ser azulejados de cimento, todo o processo. E a gente vê que alguns coxos de madeira eles acabam puxando umidade e ali acabam adquirindo mofo e outros micro-organismos ou bactérias que possam vir futuramente, possam vir contaminar a nossa farinha em outra produção. Então, deve-se atentar também a essa limpeza, tá bom? Então, assim, outro processo importantíssimo na nossa limpeza é a sanificação das raízes. Pessoal, não é só, tá? Não é só chegar, arrancar a mandioca, lavar ou descascar, colocar lá, ralar, prensar, torrar. Não. Para atingir o padrão de qualidade, nós devemos realizar a sanificação das raízes, né? Que, igual vocês estão vendo aqui na imagem, nós devemos realizar essa sanificação das raízes para diminuir ou até mesmo eliminar os micro-organismos, né? Que algumas ainda ficam, tá? E resto de terra e outras impurezas. Porque assim, essa sanificação vai ser justamente para reduzir ao máximo que a gente puder todo micro-organismo, terra que a gente vê, por exemplo, em algumas, a raladeira, igual vocês estão vendo aí na imagem no centro, algumas raladeiras, elas não tiram por completo aquela casca. Então,
até na própria manual, a raspadura manual, a gente também vê que o pessoal também não tira por completo toda a terra, porque vai pegando em uma, pega em outra. Então, assim, acaba contaminando. Então, o processo de sanificação dessas raízes é essencial, justamente para coibir esses elementos. Então, assim, na realidade, né, a sanificação deve ser realizada 2 vezes, né? Ou uma, a depender do como esse material pode ficar, certo? É assim, a primeira é quando as raízes estão no descascador, ou sendo descascadas, né? Descascador é quando ela está lá na raladeira, né? Ou descascador, como a gente falou antes. E assim, e a segunda é quando as raízes são passadas para retirada da entrecasca. A retirada da entrecasca, pessoal, quando o pessoal que gosta, o pessoal que gosta de fazer muito derivados de mandioca, né? Tem muito pessoal que faz coxinha com mandioca, biscoito, brigadeiro. Então é retirada daquela entrecasca. Então outro processo de sanificação é naquela retirada, justamente para aproveitar aquele material, tá? Então, pessoal, outro processo importante, né, que é de fundamental importância é a prensagem. Por que a prensagem? Porque é onde a gente elimina gradativamente as substâncias tóxicas, que é o ácido cianídrico, né? Só um pequeno e rápido lembrete, que é o seguinte: o ácido cianídrico é uma substância tóxica tanto para o meio ambiente quanto para animais e seres humanos, principalmente aqueles que têm o contato direto com a substância. Então nós devemos, por isso que nós devemos usar o EPI, por isso que toda casa de farinha tem que ter, né? Tem que ter um decantador, justamente para essa substância ir para esse decantador e lá depois a gente fazer os devidos cuidados com ela, tá? Então assim, como vocês estão vendo na imagem aqui, essa imagem, o pessoal colocou aqui a massa e está retirando o gradativo, né, a substância lá, o ácido cianídrico, tá? Esse é o processo de prensagem, né, que no caso da prensagem é o ato de compactar as partículas já raladas de mandioca, né? Nesse sentido é um processo de perda de água, perda de volume e eliminação por quase completo do ácido cianídrico, né? E assim, depois de realizar todo esse processo, né, para obter uma boa produção e segura, devemos tomar bastante cuidado com as instalações. E assim, pessoal, depois de realizarmos, né, todo esse processo, para obter uma boa produção, uma boa produção e segura, devemos tomar bastante cuidado. Principalmente com as instalações internas e também tem as instalações externas. Porque assim, se a gente não tomar cuidado com as instalações externas, a gente pode deixar a nossa casa de farinha, né, nossa unidade de beneficiamento, arrodeada, falar igual o produtor, arrodeada, né, de mato. E ali pode se esconder pragas, insetos, né, além de trazer outros riscos para a própria saúde do trabalhador, como também possam trazer algumas contaminações à nossa farinha também, ao nosso processo de beneficiamento, tá bom? Então, assim, se a gente atender todos esses requisitos, começando desde da higienização do trabalhador, usar o EPI, lavar, fazer a higienização dos utensílios. Então, assim, pessoal, depois da gente ter feito, né, todo o nosso processo de higienização, que passa desde lá das legislações, atendendo as legislações, atendendo as normas, atendendo as portarias, não adianta só fazer um processo no início e não fazer no final, ou seja, nós devemos também realizar o processo de higienização depois de cada expediente, realizar a limpeza do nosso piso, das paredes, dos materiais que nós utilizamos no processamento. Então, é de fundamental importância. Tá? E assim, realizar a desinfecção
com solução desinfetante é essencial, tá? Enxaguar também, enxaguar o material, deixar ele de molho, principalmente facas, né, e outros materiais é essencial, tá bom? Então, assim, nós devemos realizar todo esse processo, tá bom? Então, assim, todo aquele processo, higienizar nosso EPI, lavar corretamente, usar o EPI corretamente, né? Todos que estão dentro da casa de farinha é essencial. Então, nós devemos nos atentar a isso, tá bom? Então, pessoal, essa é uma pequena videoaula que a gente explica um pouquinho, né? Um pouquinho sobre as boas práticas, né, na fabricação de mandioca. Não queira dizer que ela não vai atender toda, né? Porque, assim, a legislação na fabricação de alimentos é muito extensa, então aqui a gente só trouxe só um pouquinho para vocês se atentarem, né, estarem cientes que é um processo longo, atender todos os requisitos, mas é um processo seguro, é um processo que vocês vão ter garantia do que vocês estão fazendo, é um processo que vocês vão elevar o produto de vocês numa qualidade, né, vão vender, né, vão vender muito mais, porque o consumidor ele sempre vai procurar aquele alimento seguro, aquele alimento rico, né, aquele alimento que passou pelo processo de normativa, que passou pelo processo de legislação, que atendeu todos os critérios para a produção. Tá bom? Então, com isso, a gente encerra nessa videoaula e até mais. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.